Bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras, onde mergulhamos fundo nos conflitos mais complexos e polêmicos do nosso tempo. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema extremamente atual e controverso: os mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, contra líderes de Israel e do Hamas. Vamos entender o que essas ações significam, as reações globais e as implicações para o futuro dos conflitos no Oriente Médio. Prepare-se para uma análise detalhada e imparcial sobre um dos temas mais discutidos no cenário internacional. Fiquem ligados. Recentemente, o Tribunal Penal Internacional, TPI, causou uma grande agitação ao emitir mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, acusando-os de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Essas acusações vieram após a escalada de conflitos entre Israel e o Hamas, um grupo que o governo israelense e vários outros países consideram uma organização terrorista. O TPI também emitiu mandados contra os principais líderes do Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniyeh, acusando-os de crimes similares. Benjamin Netanyahu reagiu furiosamente, classificando as acusações como um ultraje moral de proporções históricas. Ele defendeu que Israel está travando uma guerra justa contra o Hamas, descrito como uma organização genocida responsável pelo pior ataque ao povo judeu desde o Holocausto. Netanyahu foi mais longe ao acusar o promotor-chefe do TPI, Karim Khan, de ser um dos grandes antissemitas dos tempos modernos. Em um vídeo divulgado pelo seu escritório, Netanyahu comparou Khan a juízes da Alemanha nazista que negaram direitos básicos aos judeus e facilitaram o Holocausto. Por outro lado, o Hamas também rejeitou as acusações, argumentando que o TPI estava igualando as vítimas aos algozes, e destacou que as ações de Israel em Gaza, incluindo cercos e bombardeios, resultaram em milhares de vítimas civis. O grupo classificou a decisão do TPI como um equívoco, afirmando que os mandados contra os líderes israelenses vieram com 7 meses de atraso, após Israel cometer inúmeros crimes. Karim Khan, o promotor do TPI, enfatizou que a aplicação do direito internacional não pode ser seletiva e que ninguém está acima da lei. Ele destacou que tanto Israel quanto o Hamas cometeram crimes graves, incluindo assassinato, tortura e uso de civis como alvos. Khan sublinhou que nenhum soldado, comandante ou líder civil, ninguém, pode agir com impunidade. Segundo ele, aplicar a lei de forma seletiva criaria condições para o colapso da justiça internacional. A decisão do TPI de emitir esses mandados de prisão tem gerado reações mistas ao redor do mundo. Enquanto alguns líderes, como o presidente Joe Biden, consideram as ações ultrajantes, outros, como grupos de direitos humanos, aplaudem a iniciativa como um passo importante para a responsabilização e justiça no conflito israelense-palestino. Biden declarou que não existe equivalência nenhuma entre Israel e Hamas, refletindo o ponto de vista de muitos no Ocidente que apoiam Israel. Se os mandados forem confirmados, líderes de ambos os lados do conflito enfrentarão sérias restrições em suas movimentações internacionais, e a dinâmica política e militar na região poderá sofrer mudanças significativas. Netanyahu, por exemplo, pode se ver impedido de visitar países aliados sem risco de ser preso. O Reino Unido, por exemplo, terá de considerar a prisão de Netanyahu se ele visitar o país, a menos que consiga argumentar que ele possui imunidade diplomática. A reação dentro de Israel também foi intensa. Líderes políticos e figuras públicas expressaram seu apoio a Netanyahu e Gallant, condenando a decisão do TPI como um ataque à soberania israelense. Isaac Herzog, presidente de Israel, afirmou que o TPI estava criando paralelos vergonhosos e falsos entre terroristas e um governo democraticamente eleito. B'Tselem, uma organização israelense de direitos humanos, destacou que os mandados representam um sinal claro de que a comunidade internacional não tolerará mais a violência indiscriminada e a destruição sem responsabilização. O Hamas, por sua vez, enfrenta suas próprias dificuldades. Se os mandados de prisão forem executados, seus líderes também terão de limitar suas movimentações internacionais. Ismail Haniyeh,
que frequentemente viaja para reuniões com líderes árabes, poderá ter que reduzir essas viagens e passar mais tempo em locais onde o TPI não tem jurisdição, como o Catar. Yahya Sinwar e Mohamed Deif, que já vivem escondidos em Gaza, continuarão sob constante ameaça de operações israelenses. O impacto desses mandados de prisão vai além das fronteiras de Israel e Palestina. Eles colocam Netanyahu ao lado de outros líderes acusados de crimes graves pelo TPI, como o presidente russo Vladimir Putin e o falecido líder líbio Muammar Gaddafi. Putin enfrenta acusações de deportação e transferência ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia, enquanto Gaddafi foi acusado de assassinato e perseguição de civis desarmados antes de ser deposto e morto por seus compatriotas. A comparação com esses líderes não é favorável para Netanyahu, que lidera um país que se orgulha de suas credenciais democráticas. No entanto, a resposta de Israel e de seus aliados sugere que haverá uma resistência significativa à implementação desses mandados. Particularmente senadores republicanos já ameaçou tomar medidas contra Khan e sua equipe se eles prosseguirem com as ações contra Israel. A aplicação do direito internacional no contexto de conflitos complexos como o de Israel e Palestina sempre gera debates acalorados. A questão de como equilibrar a necessidade de segurança com a obrigação de proteger direitos humanos é um dilema constante para os líderes globais. Os mandados do TPI representam uma tentativa de aplicar padrões universais de justiça, mas enfrentam a realidade das alianças políticas e das percepções de legitimidade. O que esses mandados de prisão significam para o futuro do conflito entre Israel e Hamas? Quais serão as implicações políticas e jurídicas a longo prazo? Continue nos acompanhando no canal Curiosidades das Guerras para mais análises profundas e atualizações sobre este e outros conflitos ao redor do mundo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam entender as complexidades dos conflitos globais. Até a próxima!